Boa tarde, quase noite. Hoje teremos nossa reunião de oração, momento que teríamos juntos, orarmos uns pelos outros, pela vida da família, pela vida do nosso Brasil. Mas não é possível. Mas gostaria que cada um tivesse meditando no profeta Isaías, o capítulo de número 6, de 1 a 8, quando o profeta diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com sua tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: que enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu querido, aqui nós temos a experiência vivida pelo profeta Isaías, podemos dizer no momento de culto, que na verdade ele, com a morte do rei Uzias, ele foi à casa de Deus. Então era um momento de culto, só ele no templo. Hoje você também está fazendo o seu culto individual e familiar. E aqui nós tiramos para nós que o nosso culto, ele tem o Senhor Deus no centro. O centro do culto é Deus, o qual nós podemos servir de qualquer lugar onde estivermos. Ele foi ao templo e diz o texto: eu vi o Senhor. Então o culto verdadeiro, ele é prestado unicamente a Deus. Na igreja, onde você estiver, em casa, no trabalho. Então ele diz: eu vi o Senhor. Deus é o centro do culto. E é interessante, depois que ele viu a Deus, ele reconhece e sente sobre si o peso do pecado. A santidade de Deus o leva a olhar para dentro de si e reconhecer a sua miséria. Ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Meu querido, o verdadeiro culto vê Deus no centro. O centro. Mas acima de tudo, nós temos que reconhecer o nosso pecado, a nossa miséria, que nada somos. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Temos aqui também, queridos, a grandeza de Deus, a pequenez e a miséria do homem, mas é interessante que nós temos algo extraordinário.
O culto verdadeiro a Deus é que Deus perdoa o nosso pecado. Diz que uma tenaz tocou os lábios do profeta e o perdoou. Meus queridos, em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados, são lavados, são tirados, são apagados. Então, o verdadeiro culto, Deus está no centro. O verdadeiro culto, nós reconhecemos o nosso pecado, mas também nós vemos a graça, a misericórdia de Deus nos perdoando, lavando o nosso coração, purificando todo o nosso ser. Quando a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Mas há algo extraordinário, que o culto verdadeiro prestado a Deus nos leva e somos convidados a participar da obra do Senhor. Então Isaías agora, ele ouve a voz dizendo, a quem nós vamos enviar? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu querido, o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus nos convida, nos exorta a assumirmos um compromisso também com a grandiosa obra de Deus aqui na terra, de anunciar a pessoa de Jesus como único Senhor e único Salvador. Então, o verdadeiro culto, Deus é o centro. O verdadeiro culto, nós reconhecemos o nosso pecado. O verdadeiro culto que prestamos a Deus, nós sentimos que a mão de Deus está sobre nós, nos perdoando e nos purificando. E o verdadeiro culto nos convida a participarmos ativamente da obra do Senhor aqui na terra. E a Bíblia diz, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Amém. Vamos orar. Ó Deus querido e Pai bendito, Deus que está no céu, presente na terra, na certeza que cada família, cada coração estão diante do teu altar, necessitando da misericórdia, da graça, das bênçãos materiais, das bênçãos espirituais. Continue, ó Deus, fortalecendo a vida da igreja, a vida dos teus filhos e a vida do teu povo aqui na terra. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Meus queridos, recebam um abraço forte, carinhoso do seu pastor nesta noite, nesta terça-feira, a nossa reunião de oração. Que Deus esteja sustentando a sua fé, sustentando você debaixo do seu poder e graça. E em seguida, vamos ouvir um cântico especial. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no
lugar